A gravação vai começar agora. Novamente, um bom dia para todos. A nossa aula de hoje seria de português. Porém, como na quinta-feira foi feriado, né? E a nossa aula seria de redação, para que vocês não fiquem com o conteúdo atrasado em relação ao outro sexto ano, a turma 62, eu vou usar a aulinha de hoje para passar a mesma matéria que eu passei na 62, que foi de redação, tá? Então, eu vou passar a matéria que eu passaria na quinta-feira, que foi quando teve o feriado, ok? Português está tudo bem, nós estamos com a matéria em dia, então, como redação, nós só temos uma aulinha, né? E tem bastante coisa para fazer, tanto no módulo 2 quanto no livro de produção de texto. Eu vou usar a aula de hoje para adiantar, tudo bem? Então, para quem já está presente, vamos pegar o livro, o módulo 2, e abrir na página 16. Todo mundo aí já com a página 16 aberta? Sim. Sim. Muito bem. A nossa matéria de hoje se chama linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Alguém aqui já ouviu falar sobre essa matéria, sobre esse conteúdo? Já. Não. Então, ó, eu vou iniciar fazendo uma pergunta a vocês. Em nosso dia a dia, empregamos a linguagem para nos comunicar com as pessoas. Nós empregamos somente palavras escritas ou faladas para nos comunicar? Ou existem outras? Não, Bem, a gente faz gesto. muito bem. Mais o quê? Livros. Ah, não, Oi? livros. Então, pessoal, o colega respondeu gestos, as imagens, as cores, os sons, né? A pintura, a dança. Todas essas formas que eu acabei de citar são formas de comunicação, tá? Então, no nosso dia a dia, empregamos a linguagem para nos comunicar e, para fazer o uso dessa linguagem, podemos utilizar as palavras, né? Sejam elas escritas ou faladas, tá? Como, por exemplo, agora, eu estou dando uma aula, eu estou utilizando a fala, né? Oral. Oralmente, eu estou dando uma aula utilizando a fala, por meio da fala. Ou seja, eu estou utilizando a linguagem verbal, que já já eu vou explicar o que é, tá? É, Então, eu posso me comunicar de várias formas, não só através da fala e da escrita, como também da pintura, da imagem, das cores, tá? E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, pessoal, quando eu utilizo a fala, como agora, né? Ou quando eu utilizo a escrita como forma de comunicação, significa que eu estou utilizando a linguagem verbal, tá? A linguagem verbal é aquela que faz o uso da fala ou da escrita como forma de se comunicar. Na página 18, no finalzinho, tem escrito aí o conceito de cada linguagem. Então, a linguagem verbal ocorre por meio de palavras, tá? Que palavras? Faladas ou escritas. Então, por exemplo, se eu envio uma carta a um amigo ou a uma amiga, significa que eu estou utilizando a linguagem verbal, certo? Se eu, por exemplo, dou uma palestra na escola ou numa faculdade, significa que eu também estou fazendo uso da linguagem verbal, porque eu estou utilizando a fala, tá? Se eu se eu estou escrevendo um e-mail, significa que eu estou utilizando a linguagem verbal, tá? Porque eu estou utilizando a escrita para me comunicar. Agora, e quando eu faço uso, por exemplo, das cores?
Qual é a linguagem que eu estou utilizando? Não verbal. Não verbal. A linguagem não verbal, preste atenção, não verbal, é aquela que não utiliza a fala e a escrita para comunicação. A linguagem não verbal vai se utilizar das cores, das imagens, das expressões faciais, dos gestos, dos símbolos, das imagens como forma de comunicação. Eu separei aqui algumas imagens para mostrar para vocês me responderem se é linguagem verbal, não verbal ou mista, tá? E a linguagem mista, pessoal, é aquela que mistura a linguagem verbal com a não verbal. Então, é a linguagem que nós vamos ter a presença de imagens e também da escrita, tá? Por isso que se chama mista. Utiliza ao mesmo tempo a linguagem verbal, que é a linguagem das palavras, e a linguagem não verbal, que é a linguagem das imagens, certo? Então, por exemplo, a tirinha, como nós vimos aí um dia desses, é um exemplo de linguagem mista, certo? No caso, a tirinha em que nós temos imagens, né, os personagens, e os balõezinhos de fala. Aí eu tenho exemplo de linguagem mista. Por quê? Eu tenho imagens e palavras, tá? Agora, numa tirinha em que eu só tenho personagens, só imagens, aí eu tenho a linguagem não verbal, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Ó, um exemplo muito comum de linguagem. Que tipo de linguagem eu estou mostrando agora? Não verbal. Verbal. Qual? Não verbal. verbal. Não verbal. verbal. Por que não verbal? Vocês estão vendo alguma frase, alguma palavra aqui? Não. Não. Símbolos, né? Exatamente. Aqui eu tenho um semáforo, né? E através das cores, eu transmito uma mensagem, certo? Nós sabemos que o semáforo nos indica o quê? A cor vermelha. Pare. Para parar, Sinal. né? Motoristas pararem, né? Para dar vez aos pedestres de atravessarem. O amarelo, o laranja, enfim. Reduzir a velocidade. Oi? Reduzir a velocidade. O motorista já reduzia a velocidade, né? Porque é o momento de parar. E o verde? Siga, prossiga. Siga, né? Para os motoristas seguirem. Então, pessoal, houve comunicação? Houve Não. comunicação? Não houve? Sim, houve. Isso não Mas é foi por meio comunicação? de palavras. Foi por meio de desenhos. Eu saber que o vermelho é para parar, que o verde é para seguir, isso não é comunicação? É. Mas não com palavras. Sim. Então, significa que aqui houve sim a comunicação, tá? Porém, através da linguagem não verbal. Porém, houve comunicação sim. Qualquer motorista, né, não sabe que o vermelho é para parar? Qualquer pedestre também não sabe que o vermelho é a hora de atravessar? Então, houve comunicação sim, mas não houve a comunicação através da palavra, e sim através das cores, ok? A Professor, linguagem não verbal também é uma forma de comunicação. Fala, Breno. às vezes ele usa um sinal que uma pessoa, tem uma pessoa e o sinal tá vermelho, aí depois ele bota um verde para passar. Sim. Então, ó, outro exemplo aqui, ó. Vamos ver se vocês vão acertar. E agora? Qual a linguagem que eu estou utilizando? Verbal. Verbal. E Eu tenho mista. aqui uma frase, ó. A leitura no aperfeiçoamento do ensino, uma proposta de pesquisa participante. Então, agora, nesse exemplo, eu utilizei as palavras
para me comunicar. Quando eu utilizo as palavras, tá? Sejam elas escritas, como nós acabamos de ver, ou falada, eu estou utilizando a linguagem verbal, ok? Ó, quando eu chego, por exemplo, ao banheiro de um shopping ou de qualquer estabelecimento e me deparo com essa imagem aqui, ó. Não verbal. Não verbal. Essa imagem, essa cor, ela está me transmitindo alguma mensagem, mesmo sem palavra nenhuma. Aqui há uma mensagem. Qual é a mensagem? Banheiro. Banheiro masculino. Só banheiro? Banheiro masculino. Banheiro masculino. Como eu consigo Professora. entender? Oi. Tem alguns também que fica escrito embaixo. Sim, também. Mas nesse caso aqui, a mensagem, a comunicação foi passada através da cor, através da imagem. Qualquer pessoa, né, que chegue à porta de um banheiro e se depare com essa imagem aqui, já sabe que o banheiro, né, é masculino. Então, pessoal, houve comunicação? Houve. A mensagem foi passada? Foi. Porém, ela foi passada através da linguagem não verbal. Ok? Que tipo de linguagem estou utilizando agora? Verbal. Verbal. Verbal, né? Eu coloquei aqui uma frase. Estou sempre esperando o melhor de mim mesmo. O O saiu junto aqui, mas tudo bem. Então, aqui, ó, eu utilizei a linguagem verbal, tá? Que ocorre por meio do emprego de palavras. E agora? Não verbal. Verbal. Aí, gente, calma aí que eu tô colocando a cabeça para baixo, tá certo? Agora? Tá. Não verbal, porque está transmitindo uma mensagem, só que não Não está é escrito. através do desenho. Tá lindo no desenho. Amém. Quando eu chego a um lugar, né? Seja um escritório, enfim, a qualquer lugar que eu me deparo com essa plaquinha na porta ou na parede, algumas delas até vêm a imagem e embaixo vem escrito não fume, né? Porém, como está só assim, só Até no a ônibus imagem. tem isso. Oi? Até no ônibus tem isso. No ônibus. Sim, Quando eu eu vejo essa imagem em algum lugar, seja no ônibus, no escritório, eu não consigo entender qual é a mensagem que está sendo passada. Sim. Consigo. Mesmo que não tenha nada escrito, eu consigo entender. Eu consigo entender através da imagem. Eu sei que aqui, qualquer lugar que eu me deparar com essa imagem, eu já sei que é proibido, né, fumar naquele ambiente, naquele local. Isso eu sei através da imagem, do meu conhecimento de mundo. Não precisa ter nada escrito, mas eu já sei que ali, naquele local, é proibido fumar, certo? Então, a mensagem foi transmitida através da linguagem não verbal. E aqui, ó. Que tipo de linguagem eu tenho agora? Mista. Mista. Muito bem. Mista é aquela que utiliza ao mesmo tempo a linguagem verbal. E não Onde é que está a verbal. linguagem verbal aqui? A linguagem verbal, ó, aparece nos balões. São as falas dos personagens. Então, a linguagem mista é aquela que utiliza ao mesmo tempo a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ó, as imagens dos personagens, certo? Então, aqui eu utilizei as duas linguagens simultaneamente, ao mesmo tempo, verbal e não verbal. E aí eu tenho linguagem mista. Eu posso falar linguagem mista, ou se eu quiser, eu posso falar linguagem verbal e não verbal. Tá? Dá no mesmo, é a mesma coisa. Então, pessoal,
Agora nós vamos ver a página 16. Nós temos um cartoon, tá? E aí na letra A, tá assim. Os cartoons geralmente apresentam uma crítica a uma situação ambiental, social, política ou ao comportamento humano por meio do humor. Qual é a crítica desse cartoon? O que está sendo criticado nesta imagem? Poluição das Poluição, águas. A poluição dos rios, né? Parem, há um esgoto sendo assim, tá diretamente no rio, né? O esgoto está sendo jogado diretamente no rio. E nós temos aí a imagem de um peixinho, né, assustado com toda a situação e pensando que naquele momento ele poderia estar dentro de um aquário, com água limpa, com comida, e não naquela situação ali, certo? Só um minutinho que eu vou ajeitar um negocinho aqui no meu telefone, antes que ele descarregue. Só um minuto. Vou tirar aqui o áudio e a câmera, rapidinho. Vamos lá, voltei. O telefone ele descarrega muito, muito, muito rápido. Mesmo estando carregadinho, a bateria vai embora. Professor, então vamos lá. Oi. seu celular é iPhone, né? É. Descarrega muito rápido, muito. Então, pessoal, vamos lá. Qual é a crítica desse cartoon? O cartoon faz uma crítica à poluição das águas dos rios, né, em razão do esgoto. Olha lá, olha quanta sujeira, né, vinda do esgoto tem aí nesse rio. Tem garrafas, mais o quê? Tem lata de comida, osso. Isso aí, osso, né? Olha a água como tá suja, preta, escura, né? Tem guarda-chuva. Oi? Parece que tem até guarda-chuva. Pois é, isso mesmo. Então, pessoal, letra A, para quem ainda não escreveu, o cartoon faz uma crítica a. Esse A tem aquele acento ao contrário, que é um acento indicador de crase. A poluição das águas, dos rios, em razão do esgoto. Pode repetir, por favor? Sim. O cartoon faz uma crítica à poluição das águas, dos rios, em razão do esgoto. Picotou. Em razão do esgoto. Professora, em que Oi. página? 16. Posso passar para a letra B, pessoal? Sim. Professora, pode repetir. Vamos lá, pessoal. Última vez, hein? O cartoon faz uma crítica à poluição
das águas, dos rios, em relação ou em razão do esgoto. Foi? A letra B, nós vamos marcar a alternativa correta. Assinale a alternativa correta a respeito desse cartoon. Ele é formado somente por palavras, ou seja, somente por texto escrito? Não. Não. Ele é formado somente por imagens? Sim. Sim. Reparem que aí não há presença de nenhuma frase, de nenhuma palavra, de nenhum título. Nós só temos imagens, certo? Então, é a segunda opção. Agora, antes de passar para a página 17, eu farei uma pergunta a vocês. Não está aí no livro, não, tá? A ausência de palavras prejudicou o entendimento desse cartoon? Não. O fato de não ter palavras nenhuma aí prejudicou o entendimento desse cartoon ou nós conseguimos entender mesmo sem palavras? Conseguimos Você vai entender sem falar. Nós conseguimos entender, tá? Mesmo sem palavras. Isso significa que a linguagem não verbal é tão importante quanto a linguagem verbal. Muitas vezes, através apenas de uma imagem, através das cores, a gente consegue entender, né, a mensagem. Então, agora vamos para a página 17, número 2. Agora, leia o poema a seguir. Neste poema, eu tenho 4 estrofes. Eu vou pedir a Breno Santana, você vai ler a primeira. Paulo Vitor vai ler a segunda. Breno Lima vai ler a terceira. E Juliana vai ler a quarta. Ok? Sim. Sim. Então, vamos começar. A vida. Na água do rio que procura o mar, no mar sem fim, na luz que nos encanta, na montanha que aos ares se levanta, no céu sem raias que deslumbra o olhar. No astro maior, na mais humilde planta, na voz do vento, no clarão solar, no inseto vil, no tronco secular, a vida universal palpita e cantar. E canta. Vive a terra no seu sono. A pedra bruta tudo vive. E altamente, na mudez de tudo. Essa harmonia que se escuta. Tão perdida. Essa é uma música doce, é a voz talvez da alma de tudo, celebrando a vida. Muito bem. Na letra a resposta é pessoal. Então, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Que sensações a leitura desse poema despertou em você? Ao ler, você sentiu uma alegria transmitida através das palavras? Ou você sentiu uma tristeza, uma melancolia, uma saudade de algum tempo ou de alguém? Qual foi a sensação que esse poema despertou? Pode falar. Pode. Eu senti sono. Sono? Que isso? Um poema tão bonito que fala sobre a vida, sobre as águas, depois sobre as montanhas, o céu. Vamos lá, mais alguém? Professora, eu não senti nada. Ah, não é possível. Eu. Juliana? Não, Breno. Breno? Senti a energia que a vida tem. Sentiu?
A energia que a vida tem. Muito bem, adorei a resposta. Muito bom. Mais alguém quer falar? Tem que escrever. É isso aí, é resposta pessoal. Essa aí é por conta de vocês. Mais alguém quer falar a resposta? Então, vou passar para a letra B. Juliana, quer falar, Juliana? Eu já falei, eu não senti nada. Ah, sentiu sim. Lê direitinho aí. Pessoal, na letra B, muito fácil, né, a resposta. De que trata esse poema? Sobre a vida. Sobre a vida em suas diferentes formas. Repare que em cada estrofe, né, fala sobre alguma coisa. Montanha, céu, música doce, mar sem fim, água do rio. Então, na letra B, o poema trata da vida em suas diferentes formas. O número 1, eu coloquei assim, o número 2 é a letra A. A alegria que a vida pode nos dar. Muito bem, gostei da resposta, isso aí. O que ele falou? A alegria que a vida pode nos dar. Ah, tá. Pode repetir a letra B, tia, fazendo por favor? Camille. Professora, pode repetir a letra B? Camille. Ela Isso, sabe não caiu. só que voltou agora. O pessoal travou aqui. Aconteceu? Travou aí para vocês também? Não foi só aqui a minha internet? Para mim também. Pode ir para água. Então vamos continuar. Aqui, Paramos. Professora, Oi. a letra B picotou para mim. A letra B, o poema trata da vida em suas diferentes formas. professora, Oi. no meu livro tá escrito outra coisa. O que está escrito? Tá escrito ampliando a linguagem. Hã? Ampliando a linguagem. Na página 17. Jonas, eu já estou na página. Eu estou na página 17, Então, na letra C. Agora eu vou Mas eu para tenho C. 17. Ampliando a linguagem é na página 16. Não é no livro de produção de texto, não. Não, nós estamos no módulo 2. Módulo 2, estamos na página 17. Não tá é no livro bom. de produção de texto. Professora, pode repetir a última palavra da letra B? Vou repetir a resposta inteira. O poema trata da vida em suas diferentes formas. Ok? Podemos passar para a letra C? A letra C é de marcar. Assinale a alternativa correta a respeito desse poema. Novamente, né? Parecida com a questão letra B da página 16. Esse poema ele é formado somente por palavras, texto escrito? Sim. Sim, né? Dessa vez sim, nós temos aí um poema chamado A Vida, em que foi formado apenas por palavras. Então, é a primeira opção. Não é muito. Primeiro, pessoal, vamos desligar os microfones?
Então, letra C. Coloridas. Oi? Tem 2 bolinhas coloridas. Mas aí não conta não, tá? É só, como é que se diz? Cara, Só para dar uma cara bonita aí no poema. Mas, na verdade, ele quer saber em si, no poema, há alguma imagem sobre o que está sendo dito, sobre alguma estrofe? Tem aí desenho de um mar ou de um céu? Não tem, né? Então, houve apenas o uso das palavras escritas, diferente da página 16 no Cartoon, que foi formado apenas por desenhos, por imagens, certo? Então, pessoal, letra C é a primeira opção. Na letra D, seria possível empregar somente imagens em vez de palavras nesse poema? Por quê? sim. Não. Não, pois a matéria-prima do poema são as palavras. Então, aí nesse caso, não teria como, tá? O poema... Eita, é cachorrinho aqui, gente. O poema... Nina! Ô, Nina! O poema, pessoal, é um gênero que trabalha as palavras de modo todo especial. Então, é importante o uso das palavras, a não ser que fosse um poema visual, que é um poema que trabalha... Mas, mesmo assim, estaria trabalhando as palavras, né? São poemas que, através das palavras, formam desenhos. Mas, ainda assim, há o uso de palavras. Então, a resposta aí seria não, pois a matéria-prima do poema são as palavras. Não, vírgula. Pois a matéria-prima, o que eu quero dizer com isso é que o principal de um poema, tá? É a palavra. Pois a matéria-prima do poema são as palavras. Podemos... Professora, posso falar minha resposta? Pode, fala, Breno. Não, porque não entenderíamos totalmente a linguagem não verbal que transmitiria na imagem. Não, pois... Porque não entenderíamos totalmente a linguagem não verbal que transmitiria na imagem. Na verdade, nós poderíamos entender sim, tá? Porque, como eu falei, existem poemas chamados de poema visual. O que é um poema visual? Posso até trazer na próxima aula para mostrar a vocês. São poeminhas que, através das palavras, a forma como as palavras estão dispostas, forma uma imagem, entendeu? Forma a imagem de um café, de um mar, enfim. Então, aí vocês teriam que justificar dizendo que não, porque o mais importante, né, a matéria-prima do poema são as palavras. Fala, João Pedro. Você pode repetir a letra D, por favor? Letra D, página 17, não, vírgula. Pois a matéria-prima do poema são as palavras. O que eu quero dizer é que as palavras é que dão vida ao poema, né? Nos poemas, as palavras são todas trabalhadas de modo especial, através de rimas, ritmo, através das figuras de linguagem, tá?
da linguagem figurada. Então, o uso das Até me palavras imprimir o quê? do poema são as palavras. Então, as palavras Obrigado. fundamentais. Vamos passar para a página 18. Número 3. Agora, leia a capa do livro do qual foi extraído o poema que você leu na atividade 2. Letra A. Observando essa capa, é possível saber qual é o conteúdo do livro? Comente. Sim. Sim, né? Sim. Ó, através das imagens e do próprio título, nós temos uma ideia do conteúdo do livro. E aí? Esse livro aí fala sobre o quê, pessoal? Poesia para crianças. Poesia Isso aqui. que crianças infantis de mais ou menos 5, 6 anos poderão entender. Isso aí, vocês vão colocar que é possível saber, né? Aí está perguntando se é possível saber qual é o conteúdo do livro. Então, vocês vão dizer que é possível saber que se trata de um livro de poesias infantis, não é isso? Sim. Sim. Muito bem. Então, é possível saber, vocês podem escrever, pessoal, com as palavras de vocês, tá? É possível saber que se trata de um livro de poesias infantis. Tem um rapaz lá onde meu pai trabalha que ele faz poesia. É, Ele já fez 2 ó, livros. poxa, que legal. Ele falou na aula passada. É o Ziraldo? Não, esse aí é onde a minha vizinha trabalha. Ah, tá. A minha vizinha. Posso passar para a letra B? Pode? Então vamos lá. Letra B. A função de uma capa é despertar no leitor o interesse pelo livro. Em sua opinião, essa capa cumpre sua função? Pessoal, prestem atenção. Visto que é um livro, né, feito para crianças, a capa cumpre essa função? Sim. E aí? Sim, né? É uma capa, reparem, bem colorida, desenhada. Nós temos aí a presença de animais, né? Borboleta, cachorro, boi. Então, visto que é um livro todo produzido para atender o público infantil, sim, essa capa cumpre essa função de despertar no leitor a curiosidade pelo livro, certo? Através da capa, né? A criança vai olhar, nossa, que legal, né? Bem desenhado, bem colorido, e aí vai sentir interesse de ler todo o livro. Então, aí vocês vão colocar a resposta pessoal, tá? Vocês vão dizer se essa capa cumpre a função de despertar no leitor, visto que o leitor aí são Travou de novo. Camille? A internet caiu e ela saiu da sala. Ela saiu.
E tá gravando aí, tinha visto. Internet ruim? Sumiu. Pessoal, E minha internet hoje não tá legal, não. ali, Estão me ouvindo? Sim. Sim. Minha internet caiu. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Ok. Então, voltando. A internet hoje não está muito boa. Paramos na letra B, número 3, né? A resposta é pessoal. Alguém já conseguiu elaborar a resposta? Eu. Fala, Breno Santana. Sim, porque tem muitas cores, é muito colorido, com vários animais, e isso faz despertar o leitor. Muito bem, adorei a resposta. Mas quem? Quem mais quer falar a resposta? Breno. Breno Lima? Eu botei Fala, quase Breno a mesma Lima. coisa que Breno, só que eu botei diferente. Sim, pois Fala. despertariam interesse pela capa decorada, animais, perfeita e pelas poesias que podem ter no livro. Muito bem, isso aí. Ó, só Breno Santana e Breno Lima que estão falando, hein? Quero as outras pessoas participando também. Fala, Paulo Vitor. Tem animais, crianças e muitas cores. Você colocou que sim, né? Sim. Muito bem. Pessoal, vamos acordar aí, ó, Ana Beatriz, Ana Carolina. Vamos acordar e vamos participar da aula. Só tem 3 alunos falando, participando ativamente, que são Paulo Vitor, Breno Santana e Breno Lima, hein? Participação também conta, é importante. Vamos lá. Letra C, que é uma questão de marcar. Assinale a alternativa correta a respeito dessa capa. De novo, questão aí sobre linguagem verbal, não verbal e mista. E aí? A O que você última. sabe? Eu marquei. Ela formada por palavras e imagens. A última opção. Ela é formada por palavras e imagens. Repare. Na capa nós temos a presença das imagens, como nós falamos ainda há pouco, né? Nós temos aí os animaizinhos. E temos também a presença de palavras no título, Poesias Infantis, Olavo Bilac, que é o autor do livro. Então, a capa é formada por palavras e imagens, terceira opção, tá? Certo. Cadê o pessoal? Tá todo mundo muito quietinho. Oi, bom dia. Quero ouvir a voz de vocês. Bom dia, mas eu quero ouvir respondendo as questões, participando da aula. Professora, Ô, Oi. Tim, Jorge está perguntando se você já fez a chamada no chat. E não consegui te ouvir, não. O áudio saiu um pouco falhado. palavra. Jorge perguntou no chat se já fizemos a chamada. Não, A mesma coisa que eu ia falar. não, a chamada eu só farei no final da aula. Tá bom. E mesmo assim, esse pessoal aí que tá quietinho, eu vou começar a fazer pergunta para ver se realmente está aí de frente para a telinha, prestando atenção, acompanhando a aula, ou se está dormindo, né? Eu tô prestando atenção. Vamos lá, então. Alô? Vamos para a letra D. Se essa capa apresentasse somente imagens ou somente o texto escrito, ela cumpriria sua função de despertar o interesse pela leitura da mesma forma? Sim. Não. 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 Olha só. Tia Camille, Oi. Quem sua chamou? voz tá meio bugando, tipo quando você fala uns. Ai, como é que se diz? Ah, eu esqueci. Picotando. Picotando? É.
acredito que hoje é a minha internet, porque eu já caí aqui, a conexão caiu aqui já 2 vezes. Acredito que seja a minha internet. Mas vocês estão me ouvindo agora? Paulo Vitor, Jonas? Sim. Não. Agora são Sim. pontes. Então tá. Então, voltando. Tampem aí com a mãozinha de vocês o título do livro. Deixem só a imagem. Aí depois vocês vão tampar a imagem, deixando só o título. Vocês acham que se faltasse a imagem ou se faltasse as palavras, ou seja, o título, essa capa continuaria cumprindo a função de despertar o interesse da criança pela leitura? Não. Não, né? Cara, Olha só. eu ia gostar que tivesse animais e fosse colorido. A gente falando junto. Vamos lá, um de cada vez. Fala, Breno Lima. Porque as crianças iam gostar que tivesse tudo decorado, bonitinho, com animais, Pode essas ser. coisas. Reparem, quando eu tampo a imagem, né, fica apenas o texto escrito, que é o título do livro, o nome do autor, né? Mas Ia ficar estranho, né? Poesias infantis. Fica estranho sem a presença das imagens. E, por sua vez, né, as imagens acabam deixando a capa mais interessante, mais atraente, não é verdade? Se tirasse o título, aí não ia dar para entender nada. Exatamente. Não daria para saber qual é a história. Isso aí. Do que o livro trata, né? Poderia ser um livro de contos, poesia já é. Fábula. Poderia ser um livro de conto, poderia ser um livro de crônica. Sem o título, nós não conseguiríamos entender do que se trata esse livro, né? Então, aí, tanto o uso das palavras quanto o uso das imagens, as duas linguagens são importantes para que haja comunicação, para que haja interesse das crianças, né? Gosto pela leitura. Então, as duas linguagens aí foram importantes para cumprir essa função, tá? Então, vou deixar que vocês escrevam para eu ver como é que ficou a resposta. No caso aí, a resposta da maioria foi não, né? E aí vocês vão dizer que tanto a imagem quanto a escrita são importantes para chamar a atenção do público. Aí podem dizer que as imagens deixam a capa mais interessante, mais atraente. Já a escrita contribui para sabermos sobre do que se trata o livro, se é um livro de poesia, se é um livro de contos. Hoje, como nós temos 2 aulas, acredito até que vai dar tempo de passar português também. Nós já estamos conseguindo fechar a redação. Vamos lá, alguém já conseguiu? Eu. Vamos lá, um de cada vez. Fala para mim, Juliana. Não, pois deixaria a capa sem graça e desinteressante. Sim. Breno Lima. Eu falei naquela hora já. Então, Breno Santana. Quer que eu fale de novo? Deixaria a capa sem vida. A capa ficaria sem vida, mas explica melhor isso aí. Deixaria a Fica capa bem sem vida e o leitor não teria interesse. Sim.
Ana Beatriz. Ana Beatriz. Alvo. Oi? Ana Beatriz. Não estou conseguindo te ouvir. Quem está com o apelido de Bob Esponja? Júlia Sampaio. Então, pessoal, olha só. A coordenação, tá? A diretoria já me pediu para falar com vocês, para colocarem o nome de vocês, para facilitar para a gente, para os professores. Porque, por exemplo, vamos supor que o aluno fique quase a aula inteira, mas no final a conexão caia. Por exemplo, quem tiver com com um apelido, eu não vou saber quem é para marcar presença aqui. Entendeu? Por exemplo, eu sei que Breno Lima está presente. Agora, se ele está com um apelido qualquer, e de repente a conexão dele no final da aula cai, eu não vou poder dar presença aqui, porque eu não sei quem é que está com o nick de Bob Esponja, que está com outro nick. Então, coloquem o nome de vocês, tá bem? Para facilitar para nós, professores. Vejam aí onde muda isso, porque com certeza tem como alterar. E coloquem nome e sobrenome de vocês, tá bem? Vamos lá. Parece Isabela, tá aí? Eu crente que a professora ia me chamar, gente. Eu tô chamando agora o pessoal que tá quietinho, que eu quero ver se tá presente ou Me se chama só aí. Eu o tô nome. escrevendo. Fala, Ana Pode Carolina. falar? Pode. Professora, eu ainda estou escrevendo. Tá, então fala, Ana Carolina. Tá, peraí. Não, pois o leitor não teria interesse ao ver a capa. Muito bem. Da beça. Deixa eu escolher mais um aluno aqui, alguém que tá quietinho. Mariana Vasconcelos. Jorge. Professor, Mariana tá aí, Mariana? Tia, esse nome Mariana é Jorge. é Jorge. Então, depois tenta renomear, Jorge, tá? Para O facilitar. melhor aluno da sala. Fala aí, Jorge. O que você colocou na letra D? Jorge. Saiu da reunião. E parece que caiu, ele saiu. Meu Deus. Pois é. Mas muitas vezes sai pra não falar. Isso que eu tô falando. Mesmo. Isso que eu tô falando. Por exemplo, se já estivesse no final da aula, Mariana, eu olhasse aqui, não tem uma Mariana, ele ia ficar sem presença, porque eu não sou adivinha de saber que é Jorge que está com o nome de Mariana. Então, pessoal, tentem renomear quem está utilizando um apelido, um outro nome, depois tenta renomear aí. Professora, Oi. é porque esse nome é da conta da mãe dele. Entendi, mas deve ter algum ícone aí para alterar. Tem sim, professora. Você vai Tem que mudar no Google. Pois é, pelo nome de vocês, fica mais fácil. Porque, acho que dá pra mudar. pessoal, pelo nome de vocês, fica mais fácil, porque eu olho a minha lista aqui de chamada e já consigo identificar quem está presente e quem não está. Agora, com o apelido, com o nome da mãe ou do pai, se acontecer de o aluno cair, né, a conexão cair, eu não vou poder dar presença aqui, tá? Então, por favor, quem está com apelido ou com outro nome, depois verifica aí onde altera, coloca nome e sobrenome de vocês, tá? Vamos lá, continuando. Então, fechamos aí a página 18. Falar? Professor, Oi. posso responder? Samuel, pode? Pode falar sim. Não, porque as duas são importantes para o leitor querer se entreter com o conto. Entendi mais ou menos. O áudio está um pouquinho ruim. Repete para mim. Professora, Jorge voltou. Não,
porque as duas são importantes para o leitor querer se entreter com o conto. Muito bem, Samuel. Adorei a resposta. Ô, tia, posso responder? Vamos Professora, falar. a João voltou. Voltou. Ele falou que você perguntar de novo. Paulo Vitor, Sim. responde a sua para a gente passar para 19. Não, pois se não tivesse o título, não saberíamos de que se trata. E se não tivesse desenho, não despertaria interesse pelo livro. Muito bem, isso aí. Certinho. Professor, Foi isso que eu escrevi. Jorge falou pra você perguntar de novo porque a internet dele tinha caído. Tá, vamos para a página 19, que aí eu faço pergunta aqui da página 19. Já são 9 horas, tá? Eu vou corrigir só essa de marcar, essa primeira aí da página 19. E aí, quando voltarmos, terminamos o restante. Tá bom. Observe as placas a seguir. Jorge, tá aí, Jorge? Professora, Oi. Então, vamos lá. Página 19, número 4. Observe as placas a seguir. Qual é a linguagem dessas placas? Linguagem não Jorge, verbal. linguagem não verbal, ok? Olha, as placas de trânsito são exemplos muito comuns de linguagem não verbal. Reparem, não há nada escrito, mas a gente consegue entender cada mensagem. A primeira imagem, por exemplo, o que significa? Cadeirante, né? Deficiente. Então, por exemplo, quando a gente chega a um lugar, um estacionamento, e há lá essa imagem no chão do estacionamento, a gente já sabe que ali é vaga para deficiente. Deficiente físico. Mesmo que não tenha nada escrito. A segunda placa, o que significa? E vai ter um quebra-mola perto. Tem um quebra-mola perto. Quebra-mola, muito bem. Nós estamos entendendo essas mensagens através das palavras? Sim. Não. Através do quê? Da linguagem não verbal. Da linguagem não verbal, muito bem. Mas na A nossa mente terceira nós placa. percebemos que tipos estão escritos, mas não estamos percebendo na nossa mente. A terceira placa, o que significa? Que tem a faixa de pedestre. Isso aí, muito bem. E a última? Que é para virar para Virar para Virar à direita, não é isso? direita. Perdão. Então, pessoal, linguagem não verbal, letra A. Vamos para o intervalo. 9h20. Aguardo vocês aqui, ok? Ok. Vamos sair, desconectar aí da sala e depois voltar. Beijo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Beijo, professora. Beijo. Vamos, pessoal. Oi, Camille. Oi. Vou interromper a gravação, tá? Tá bem. Ana Carolina, Matheus, Rosinete.